Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia, com o conteúdo de sistema reprodutor. Hoje vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino. Para isso, nós vamos utilizar um material didático disponibilizado pela equipe do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, da Universidade Estadual Paulista, que é o ICB USP, tá? Esse material ele está disponível na internet para que seja utilizado como consulta, para que você consiga dirigir seus estudos a partir da gama enorme de informações disponíveis e você foque essas informações principais utilizadas nesse material. Então eu fiz uma pequena adaptação do material disponibilizado neste link. Coloquei algumas figuras com uma definição um pouco maior, coloquei alguns esquemas, coloquei alguma facilitação para o entendimento, mas o material basicamente todo foi produzido pela equipe do Departamento de Fisiologia e Biofísica da Unesp. Hoje nós vamos falar da Unesp não, da USP. Tá? A gente vai falar do sistema reprodutor feminino. Nós começamos falando sobre o sistema reprodutor masculino porque ele é um pouco mais simples de entender, desde seus órgãos externos, seus órgãos internos e a forma de regulação do hormônio. As mulheres, como elas passam por um processo maravilhoso fisiologicamente e anatomicamente, que é a gestação, seu complexo sistema reprodutor é bastante intricado, então a gente vai precisar de um pouco tempo, mas a gente tem alguns objetivos para que você consiga alcançar o nível de informação que a gente deseja para a aula de hoje. Qual é? Conhecer o órgão externo do sistema reprodutor, conhecer os órgãos internos, conhecer o mecanismo de ovulação ou de geração das células gaméticas e como ela se desenvolve antes do processo de fecundação e o processo de menstruação, que é quando não há a implantação de um zigoto na parede uterina. Tudo bem? Hudson estuda em 1 hora? Vamos tentar, vamos começar. Se der, a gente termina em 1 hora, 1 hora e 40, 1 hora e 50, talvez. Depois a gente terminar. Não, mentira, eu vou tentar terminar em 1 hora. Tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar, a gente está falando de sistema reprodutivo. Para que ele serve tanto nos homens quanto nas mulheres, eles têm a mesma função, que é reprodução, multiplicação dos seres, né? Manutenção e perpetuação de uma espécie. Então nós seres humanos, assim como os outros animais, nos reproduzimos com a finalidade de transmitir os nossos genes e perpetuar essas características dentro da população. Agora, como é que o sistema reprodutor ele conduz essa perpetuação? Primeiro, ele produz as células reprodutivas, os nossos gametas. Então, lá no sistema masculino, a gente viu a produção dos espermatozoides no tubo seminíferos. Aqui a gente vai produzir a produção dos ovócitos, né, no ovário. Aí ele estoca esse material. A gente viu que esse material ele ficava estocado também nos tubos seminíferos, nos homens, e aqui ele vai ser estocado nos ovários. Ele nutre, nós vimos o papel das células de Sartoli no sistema reprodutor masculino. Aqui a gente vai ver também mecanismos de nutrição dos ovócitos e o transporte dessas células reprodutivas. Lá no sistema masculino, nós vimos o tubo deferente chegando até a vesícula seminal, depois virando o tubo ejaculador, entrando em contato com a uretra e a eliminação. Aqui a gente vai ver que a partir da formação do ovócito existe um outro conjunto de tubos que a gente chama de tubas uterinas, né, que vai levar esse ovócito produzido no ovário até o local de sua implementação, que é o útero. Então aqui a gente tem, tanto em mulheres quanto nos homens, tanto nas fêmeas quanto nos machos, que a gente pode ter essa distribuição em outras espécies, né? Não só. Na humana a gente tem o ovário, o produtor de gametas nas mulheres, e os testículos, o produtor de gameta dos homens. Através do processo de cópula, né? Através do processo de relação sexual, há a fusão desses gametas.
Lembrando que o gameta feminino e o gameta masculino são haploides, tem só apenas a metade do material genético necessário para a constituição de um organismo, e quando há a fusão, a formação de um zigoto, um indivíduo diploide, contendo toda a informação para formar um indivíduo, um ser. E esse ser vai perpetuar a nossa espécie, vai continuar o trabalho da nossa espécie na nossa biosfera, né, no nosso planeta. Para que isso aqui aconteça, esse sistema aqui aconteça, existe uma série de hormônios associados. A gente viu a testosterona, viu os androgênios, né, que são hormônios masculinos, e a gente vai ver algumas progesteronas e umas outras hormônios femininos que vão influenciar o sistema reprodutor, fazendo o desenvolvimento sexual específico de cada indivíduo. Então, dependendo da influência dos hormônios masculino ou feminino, o desenvolvimento do conjunto do sistema reprodutivo vai diferir entre machos e fêmeas, entre homens e mulheres. Isso vai levar à diferenciação sexual e o desenvolvimento de um mecanismo complexo que a gente chama de endocrinologia, né? Um estudo, na verdade, desenvolvimento de uma área de estudo que vai entender melhor a influência desses hormônios sobre a nossa fisiologia, que é a parte da endocrinologia, como os hormônios, as substâncias que são produzidas por nós, alteram a nossa fisiologia, movimentam a nossa anatomia para um lado ou para o outro, ok? Então a gente está vendo aqui o eixo hipotálamo-hipófise-gônada. Como a gente viu no sistema reprodutor masculino, no sistema reprodutor feminino também o sistema nervoso central vai coordenar a ativação, a produção de hormônios sexuais. Esses hormônios sexuais vão influenciar as gônadas a produzir tal ou qual células gaméticas. Nos homens, os espermatozoides, nas mulheres, os ovócitos. Então a gente tem no hipotálamo a produção do hormônio hormônio liberador de gonadotrofina coriônica, não é? O GnRH. Esse hormônio produzido no hipotálamo, a gente viu que no sexo masculino, que vai estimular a adenohipófise a produzir o hormônio folículo estimulador e o hormônio luteizante. Gorruth, conseguiu decorar? Consegui, porque a partir do entendimento do processo todo me facilitou a ligação dos pontos. Mas então tu não entendia o processo inteiro. Se a gente não ficar estudando o tempo todo, acaba esquecendo mesmo, acaba escapando algumas partes. E o nome dos hormônios é uma das partes que sempre me escapa. Agora, estudando mais para preparar as aulas para vir, agora eu consegui levar novamente, reconstituir novamente o conjunto, o caminho do conhecimento que me fez lembrar. É claro que eu estou imaginando que eu estou falando certo. Já pensou se eu estiver falando errado? Então a gente tem aqui gonadotrofinas, que podem ser os hormônios FSH ou LH, vão estimular o hormônio de crescimento, como a gente viu, o hormônio produtor de leite, hormônios para uma série de outros sistemas dentro do nosso organismo. Assim como os homens, o sistema reprodutor das mulheres eles podem ser dividido em parte externa e a parte interna. Na maioria das vezes, o órgão sexual feminino é chamado de vagina, mas a vagina é um componente interno do sistema reprodutor feminino. O órgão sexual externo da mulher ou das fêmeas, da mulher, é chamado de vulva. Tudo bem? E como é que a vulva ela está dividida? Ela tem várias partes, diferentes do órgão sexual externo do homem, que é dividido o corpo em glande, em base. O corpo feminino ele tem muito mais detalhes, ele é muito mais rebuscado, ele é muito mais elaborado, devido ao desenvolvimento da capacidade de produzir ou manter, desenvolver uma nova vida no seu inteirinho. A gente começa aqui pelo Monte Pubis. O Monte Pubis é essa região superior da vulva, que é um tecido conjuntivo adiposo coberto por uma camada
de tecido epitelial. Essa parte é onde a gente tem os pelos pubianos, então a gente denomina essa região de Monte do Pubis. Olha, aqui perto do Monte do Pubis, a gente tem a fissura anterior dos lábios. Quais os lábios, os grandes lábios? A gente tem a parte deste ponto, da fissura anterior, a divisão de duas camadas de tecido adiposo que estão contínuos do monte do pubis, também recoberta por pelos, também recoberta por uma camada de tecido epitelial que a gente chama de grandes lábios, tá? Deixa eu ver onde é que está aqui, ó. Lábios maiores ou grandes lábios. Essa formação ela inicia aqui na fissura anterior dos lábios. Que lábios? Os grandes lábios ou os lábios maiores. Além dos lábios maiores, a vulva tem uma outra camada, uma dobra de pele mais interna, que é recoberta por uma mucosa não contendo pelos, que são chamados de lábios menores, né? Os grandes e os pequenos lábios. Os pequenos lábios, eles têm um ponto onde há a interação entre eles. Esse ponto é chamado de prepúcio do clitóris. Aqui a gente já tem um conjunto de pele que vai dar origem ao grandes lábios. O que é o clitóris? É o órgão erétil da mulher, é o órgão de sensibilidade da mulher. Então a gente tem no clitóris uma série de terminações nervosas que podem ser estimuladas através do tato, através da fricção, através do contato, que estimula a liberação de fluidos que facilitam a relação sexual. Então o clitóris ele é uma parte fundamental do sistema reprodutor feminino por estimular a liberação de fluidos que facilitam a penetração do pênis na vagina, que é a parte interna. A vulva é essa parte mais externa. Além desse prepúcio, essa região anterior, nós temos a glande do clitóris. Hudson, clitóris também tem glande, tem essa parte. Essa glande é a parte terminal, é a parte nervosa da estrutura. É nessa parte onde há maior inervação, onde tem que haver pode haver a maior estimulação à liberação desses fluidos. E quem é que libera esses fluidos, Hudson? A gente tem dois conjuntos de glândulas na vulva que vão liberar fluidos. Aqui a gente tem o orifício dos ductos parauretrais, que são essas glândulas de Skinner. Essas glândulas, na mulher, se assemelham com a finalidade da nossa próstata nos homens. A próstata é uma glândula que libera substâncias que vão favorecer a manutenção da viabilidade dos espermatozoides. Nas mulheres, essa glândula Skinner, para a qual existem esses ductos próximo ao ósteo da uretra, liberam fluidos que vão favorecer a viabilidade dos espermatozoides e ajudar também na penetração pela lubrificação do canal vaginal. Outro conjunto de glândula que nós temos associados são as glândulas de Bartholin. Glândulas de Bartholin, onde a gente tem o orifício das glândulas vestibular maior ou glândulas de Bartholin. Essas glândulas se assemelham no homem à glândula bulbouretral. Essas glândulas elas liberam fluidos que vão favorecer, ajudar ao ato sexual pela lubrificação da entrada do canal vaginal. Além disso, nós temos o ósteo vaginal, a entrada para a vagina, a parte interna do sistema reprodutor feminino. Nós temos o vestíbulo. O vestíbulo é toda esta área aqui contida dentro dos pequenos lábios. Inclusive, dentro do vestíbulo existe uma depressão na parte mais basal, mais inferior do vestíbulo, que é chamada de fossa vestibular ou navículas. Essa região aqui é uma depressão dentro do vestíbulo. Nós temos também associados
o sistema reprodutor feminino, a uretra. No caso, a gente viu que nos homens, a uretra ela vai servir para a orientação, a eliminação, a liberação, melhor dizendo, de esperma. Nas mulheres, nós temos canais diferentes. A uretra ela não faz parte do sistema reprodutor, mas ela está inserido no órgão sexual feminino, na vulva. Então aqui a gente tem a eliminação de urina, uma vez que a uretra feminina está ligada apenas ao seu sistema urinário. Nós temos a carúncula iminal. O ímen, a gente sabe que é uma membrana fibromuscular muito inervada, que pode estar presente totalmente cobrindo o canal vaginal, parcialmente cobrindo o canal vaginal ou ausente no canal vaginal. Essa membrana, muitas vezes, ela está relacionada equivocadamente à virgindade, né? Então, o que é virgindade? A virgindade é uma figura onde um indivíduo, homem ou mulher, não tenha praticado relações sexuais. E relações sexuais são muito além da penetração. Então, um homem pode nunca ter feito ato sexual com penetração, mas não ser mais virgem, e uma moça pode ter feito relações sexuais sem penetração e não por isso não ser virgem. Então, não é bom a gente vincular a presença ou a ausência de ímen cobrindo o canal vaginal, bloqueando o canal vaginal, à virgindade, uma vez que a gente tem outras formas de relacionamento sexual, ok? Antigamente, todo o relacionamento sexual, na minha época, na época das minha mãe, dos meus avós, estava relacionado à penetração. Hoje em dia, com a experiência das pessoas, essa prática sexual ela ficou muito mais rica, muito mais diversa, e isso não tem mais necessidade de estar relacionando a presença ou a ausência do ímen a experiências sexuais. Aqui a gente tem a comissura posterior, que é essa região. Os grandes lábios, eles não se unem como acontece com os pequenos lábios. Perceba, os pequenos lábios, eles vão fazer essa união aqui nessa região que é chamada de frênulo do lábio, dos pequenos lábios. Esse frênulo dos lábios é essa região de ligação entre os pequenos lábios. Os grandes lábios não têm essa região. Eles têm um ponto de conexão aqui, eles não chegam a se tocar, mas um ponto dos seus prolongamentos dessa região, que é chamado de comissura posterior, que é essa região de ligação. Temos o ânus, que está associado ao nosso sistema digestório. Falamos já do vestíbulo, falamos do frênulo labial, fossa vestibular nós falamos, o vestíbulo nós já falamos, o órteo vaginal. O órteo vaginal, a entrada é o orifício para a entrada da parte interna do sistema reprodutor feminino. É a partir daqui que há o nascimento das crianças e é a partir daqui que há o acesso do pênis à vagina, ok? Então, essa estrutura é a estrutura da vulva, o órgão externo, o órgão sexual externo das mulheres. Na parte interna, a gente ainda tem vários componentes que devem ser observados. A partir do órteo vaginal, a gente tem a vagina. Esta região, este tubo, este ducto que varia entre 10 a 15 centímetros de comprimento e leva até a região mais inferior do útero, que a gente chama de colo uterino, ou colo do útero. Associado à vagina, a gente tem o útero, com a sua parede espessa, com essa fenda uterina, na sua forma de pera. É descrito na literatura que o útero tem uma forma periforme, forma de
pera, tá? Mas, Hudson, eu não estou conseguindo ver a forma de pera aqui. É porque a gente tem um corte sagittal mediano visto lateralmente, né? Mas imaginem só, esse daqui é a estrutura mais ou menos do útero, a estrutura de pera. Então, aqui, essa região que conecta o útero à vagina é o que a gente chama de colo do útero, tá? Além do colo do útero, a gente tem o corpo do útero, que é essa parte mais alargada do órgão. E, por fim, nós temos o fundo do útero, que é essa parte mais arredondada. Então, quando a gente está falando que o útero ele é periforme, a gente está associando a estrutura do útero à estrutura de uma pera, levando em consideração que essa pera está orientada com a posição da sua haste voltada inferiormente. A parte superior do útero a gente chama de fundo, assim como a gente viu o fundo do estômago, a gente tem o corpo do útero e o colo do útero. Além disso, nós temos os ovários, que são as gônadas, são onde são produzidos os gametas femininos. Esses ovários eles são ligados ao útero através de uma tuba uterina. É uma região, um ducto que liga o ovário até o útero. É por essa tuba uterina que o ovócito ele vai ser conduzido até a implementação. É na tuba uterina que muitas vezes acontece também a fecundação, onde o espermatozoide encontra o ovócito, joga as suas enzimas digestivas sobre a camada pelúcida e aí faz a invasão, a união, a fusão dos gametas formando o zigoto. A partir disso, o zigoto ele migra até o útero e se implementa nesse espaço uterino. O útero ele está posicionado a parte entre a bexiga e o reto, e ele está nessa parte superior à bexiga. O útero ele é ligado à parede abdominal através de ligações com o períneo, ou peritônio, melhor dizendo, que é aquela membrana gordurosa que a gente tem, que recobre toda a nossa cavidade abdominal. A partir disso, existem alguns pontos de ligação que vão deixar o útero mais ou menos na mesma posição. Mas diferente da maioria dos outros órgãos, o útero ele tem uma mobilidade. Então, a posição do útero vai depender da situação da bexiga e do reto. Então, o reto e a bexiga podem levar o útero mais para um lado, mais para baixo, mais para cima, mais para baixo. Porque há essa maleabilidade, essa possibilidade de movimentação do útero. Né? Na frente a gente já viu a cintura pélvica, que a gente tem o osso da pelvis, o ovário, a tubo uterino, o útero, a bexiga, o clitóris. A gente já falou quando estava falando de vulva, assim como os grandes lábios, os lábios maiores, os lábios menores. A vagina é esse tubo que vai fazer a ligação da vulva até o útero, e o colo do útero nós já falamos. Então essa é a estrutura do sistema reprodutor interno nas mulheres. Agora falando mais especificamente do útero, a gente tem essas ligações que são o ligamento amplo ou ligamento largo, né? Vai depender da bibliografia que você estiver utilizando. Essa camada aqui, ó, mais cinza, aqui encontrada também, é que vai fazer o posicionamento do útero dentro da cavidade abdominal. É esse ligamento aqui que vai estar associando o útero às paredes do abdômen através do peritônio. Ok? Outro ligamento importante é o ligamento do ovário. O ligamento do ovário vai manter o ovário na sua posição. Nós temos o útero, nós humanos, né? No caso, as mulheres têm o útero contendo 2 ovários, um de cada lado. Percebam o seguinte, o ovário ele não está fisicamente ligada à tuba uterina. A tuba uterina são esses ductos que estão implementados na parte do fundo do ovário, na parte superior do ovário, uma de cada lado. Esta região aqui da tuba uterina tem uma especialização que é chamada de infundíbulo, tá? Infundíbulo, a partir do qual
saem essas projeções chamadas de fímbrias. Essas fímbrias são prolongamentos do infundíbulo que estão em volta do ovário, mas não necessariamente em contato com ele. Elas podem estar só cercando o ovário, não precisam estar necessariamente em contato com ele. Quando um ovócito é lançado pelo ovário, essas fímbrias vão fazer como tentáculos e atrair e capturar esse ovário para dentro das tubas uterinas. A partir disso, ele vai ser deslocado por contrações musculares dos músculos lisos que estão contidos na tuba uterina e também por movimentos ciliares do epitélio ciliar que está contido na tuba uterina e até alcançar a cavidade uterina. O que acontece? A partir da liberação do ovócito, os dendrícios capturam, eles sugam esse ovócito para a tuba uterina vai direcionar esse ovócito até a cavidade uterina. Essa região de ligação entre o útero e a tromba uterina é chamado de istmo. Então, nós temos istmos, que são essas regiões onde há a interação da tuba uterina com o útero. E o infundíbulo é a região da tuba uterina que está associada aos ovários, mas não necessariamente em contato. Está associada, que circunda, que permite a captura dos ovócitos liberados. Além disso, nós temos a vagina, que é a região por onde o pênis alcança as proximidades do útero. Então, a vagina é esse ducto, esse tubo que vai permitir, através da penetração, o alcance do sêmen a partir da ejaculação até o útero. Nós temos a cavidade inferior e a cavidade superior uterina, onde vai haver a passagem do sêmen alcançando o útero, ou outras quando fazem um exame médico lá durante o processo de gestação ou os exames de rotina. Como é que é? Os preventivos, muito obrigado, querida. O exame preventivo e também fazem a examinação através da vagina, porque é essa a região de acesso ao útero feminino. Agora, o que a gente tem que descrever? A gente tem que descrever que o útero ele está dividido, suas extremidades, em 3 camadas. Uma camada que a gente chama de camada epitelial ou camada serosa, como está descrito aqui, uma camada grossa com tecido especializado, que é chamado de miométrio, e uma camada epitelial, uma camada mais interna, que é chamada de endométrio. Então, a gente tem 3 camadas que vão constituir a parede uterina, e essas camadas elas são muito importantes porque o endométrio e o miométrio eles vão modificar suas características de acordo com a implementação ou não de um zigoto, de um óvulo fecundado na parede uterina. O miométrio ele vai se fortalecendo, uma estrutura bastante robusta. Veja que ele tem várias camadas, é um tecido muscular muito vascularizado, que expande de tamanho quando há a implementação do zigoto na parede uterina e inicia-se o processo de gestação. O endométrio é a parte mais interna que vai recepcionar esse ovócito fecundado, esse óvulo fecundado, e nutrir esse óvulo para que haja o desenvolvimento de uma nova vida, de um novo ser. Quando não há a implementação, o endométrio ele também passa por várias camadas, vários processos de modificação das suas camadas.
A parte serosa é a parte que vai lubrificar, que vai impedir o atrito do útero com os outros órgãos. A gente viu que anteriormente ao útero a gente tem a bexiga, posteriormente ao útero a gente tem o reto, e o útero ele tem uma movimentação. Então, como toda a camada serosa que nós trabalhamos até agora, ela tem a função de lubrificar esse contato, impedindo a lesão por atrito. Então, a gente tem o corpo do útero, aqui a gente já viu essa estrutura. O istmo é essa região aqui, e aqui a ligação das trompas uterinas, ou também podem se chamar de trompas de Falópio, até bom a gente ter visto essa imagem, mas o istmo é essas regiões de contato das trompas uterinas ou trompas de Falópio aqui com a região. A gente tem essa região que é chamada de colo do útero, né, que é essa região mais estreita de contato com a vagina. E o endocervice e o exocervice, que são a parte externa e mais interna desse ducto que vai chegar até a cavidade uterina. Agora, como é que são produzidos os óvulos, né? A gente viu lá no sistema reprodutor masculino que os óvulos são produzidos dentro dos ductos seminais, que a gente tem células que vão passar por processo de diferenciação nas extremidades até alcançar a formação de espermatozoides maduros já no lúmen da gônada. Nas mulheres, o processo é um pouco diferente, porque as mulheres elas fazem a preparação das suas células sexuais desde o momento da gestação. As mulheres elas vêm se preparando para o momento da fecundação, da reprodução desde sua gestação. Então, algumas mulheres elas apresentam uma maior possibilidade de gestação, outras mulheres com menor possibilidade de gestação, devido a uma série de modificações na fisiologia. Mas todas elas trabalham esse fenômeno desde a sua gestação. Então, ainda no útero da mãe, as filhas começam a desenvolver seus ovócitos primários. A gente não vai falar muito a respeito disso, que está muito relacionado à embriologia, mas a gente tem que lembrar como é que mais ou menos está acontecendo. Então, a ovogônia, que é a célula primordial, a célula que vai produzir os ovócitos, passa por processo de diferenciação e formam os ovócitos primários. Esses ovócitos primários eles ficam congelados até que a menina ou a moça alcance a puberdade, onde o aumento dos hormônios, a função endócrina, vai estimular os ovários a continuar a diferenciação desses ovócitos primários em ovócitos secundários e assim podendo liberar esses ovócitos maduros para a fecundação. Nos homens, a gente não tem essa elaboração. Os espermatozoides eles são produzidos a partir da puberdade. As mulheres elas já vêm com os ovócitos primários desde do nascimento. Então, uma mulher, uma moça, ela nasce com mais ou menos 400 mil ovócitos primários prontos para passarem pelos últimos estágios de maturação, para que seja possível a fecundação, para que vocês consigam perceber a capacidade preditiva do organismo humano. Então, o que acontece? A função endócrina vai gerar hormônios ovarianos que vão estimular a liberação ou a continuação do processo de maturação dessas células sexuais. Que hormônios são esses? A gente tem os esteroides, que são o estrógeno. Dentro desse grupo dos estrógenos, nós temos o estradiol, o estroma e o estriol. A estrona e o estradiol. E a gente tem a progesterona. Todos os hormônios femininos que vão influenciar o desenvolvimento da célula sexual feminina, assim como aconteceu no homem.
nós também temos esses hormônios peptídicos, que são hormônios de origem proteica, a inibina, a relaxina, entre outros, que vão de algum modo contribuir para o controle. A inibina, a gente já viu, ela inibe a produção de FSH e a produção de HL, né? O hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante são produzidos pela inibina. A relaxina e outros hormônios também vão ter o papel nessa regulação dessa maturação das células sexuais femininas. Então aqui a gente tem a estrutura, os professores trazem a estrutura dos hormônios esteroidais. Percebam, ó, que esses hormônios, a estrutura básica dos esteroides, ela é muito parecida com a estrutura básica do colesterol, porque lembram nos homens, a maior parte dos hormônios femininos é produzida a partir do tecido adiposo. Por quê? Porque o colesterol é um dos componentes dos triglicerídeos, um dos componentes da gordura. Então, a partir da gordura é possível fazer a síntese desses hormônios esteroides, né? Esses hormônios sexuais. Agora, para que esses hormônios eles servem? Eles servem para um processo que a gente chama de maturação folicular ou de ovulação. Como é que isso acontece, Hudson? As mulheres, elas já trazem, como eu falei para vocês, um pré-formado, um estágio de desenvolvimento das suas células sexuais. Essas células sexuais, elas são liberadas a cada mês, num período que a gente chama de período de ovulação, que coincide, está relacionado, o período de ovulação está relacionado, melhor dizendo, com o período menstrual. O que acontece? A gente tem esse folículo primordial. Esse folículo primordial é o ovócito primário que está mantido inerte dentro dos ovários das mulheres. Então, os ovários eles já contêm esses folículos primordiais e a partir do momento em que essa menina alcança a puberdade, a produção dos hormônios vai fazer com que esses folículos eles sejam liberados e a partir dessa liberação haja a possibilidade de maturação e liberação dessas células sexuais. Então, a gente começa com o folículo primordial, que está mantido nos ovários. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, alguns folículos primordiais eles são liberados. Por quê? Porque alguns deles não conseguem passar pelo processo de maturação. Mas alguns, quantos, Hudson? Isso vai depender de cada mulher. Pode ser 3, 5, 10 folículos primordiais por vez. Por que eles são liberados todos de uma vez, Hudson, e não um de cada vez? Lembre, as mulheres nascem com 400.000 desses folículos, esse folículo primordial estabelecido ainda no período de gestação. Se ela liberasse um por mês, ela levaria 400.000 meses para esgotar as suas possibilidades. E isso a gente verifica, ninguém vive 400.000 meses. O que elas fazem? Elas liberam um conjunto com alguns desses por mês, porque nem todos eles respondem adequadamente aos hormônios sexuais relacionados à maturação desses folículos. Alguns deles vão se tornar folículos dominantes, aqueles que respondem, e os outros não vão responder adequadamente e aí vão entrar em processo de senescência, não vão conseguir se desenvolver. O que acontece com a gestação de gêmeos diferentes? É a utilização, ao desenvolvimento de mais desses folículos primordiais. Esses folículos, 3 deles alcançam a fase de liberação do óvulo. Então a mulher tem uma ovulação múltipla. Esses vários óvulos podem ser fecundados por vários espermatozoides diferentes, dando uma origem às gestações gemelares. Mas como é que acontece? O folículo primordial, a partir do aumento dos hormônios vão ser liberados, algum conjunto deles vão ser liberados. A partir dessa liberação, vai haver uma diferenciação, formando esses folículos vão estar associados aqui às células muito achatadas, que vão se
restabelecer a sua fisiologia e vão se multiplicar. Essas células aqui são chamadas de células foliculares. Com o aparecimento das células foliculares, nós temos a passagem do folículo primordial para o folículo primário. Então, o folículo primário é o folículo primordial que teve a sua camada folicular desenvolvida. Esses folículos primários, eles têm associados a eles essas células foliculares. Mas essas células foliculares, elas estão inertes, elas estão com seu metabolismo muito baixo. Então, elas são delgadas. Conforme há o estímulo hormonal, esse folículo primordial é liberado, essas células foliculares elas começam a restabelecer o seu metabolismo celular e passam a se tornar células mais arredondadas. A partir disso, ela começa a se multiplicar, formando essas camadas foliculares. Essas camadas foliculares elas passam a se desenvolver. Percebam que aqui a gente tem uma única camada no folículo primordial, no folículo primário, perdão. E aqui a gente tem várias camadas dessas células foliculares. Esse folículo ele pode ser chamado de folículo secundário ou pode ser chamado de folículo pré-antral. Por que, Hudson, pré-antral? Porque tá vendo esse espaço aqui, ó? É chamado de antro. Então, antes da produção do antro, a gente tem o folículo pré-antral. Ou a gente pode chamar esse folículo de folículo secundário, uma vez que ele é o desenvolvimento do folículo primário. A partir de várias unidades de células foliculares, uma estrutura acelular é formada em volta do ovócito primário. Essa estrutura acelular é chamada de zona pelúcida. Zona pelúcida é um conjunto de glicoproteínas e lipídios que envolvem o ovócito. Essa zona pelúcida vai ser muito importante durante o processo de fecundação, por causa que ela protege, que ela impede a disrupção, a quebra ou a perda da viabilidade desse ovócito, mas ela também dificulta a fecundação, a fusão dos gametas com o gameta masculino. Então a zona pelúcida ela está começando a ser criada aqui no folículo secundário ou no folículo pré-antral, com a produção de glicoproteínas e de lipídios para constituir essa proteção, essa barreira, nesse período do desenvolvimento. Seguindo, a gente vai começar a produzir mais camadas de células foliculares, que a gente chama de camadas foliculares. Dentro dessas camadas foliculares vai haver o aparecimento de lacunas, de espaços, que a gente chama de antro, que dá o nome a esse folículo de folículo antral precoce, ou folículo terciário, que uma vez que ele é o desenvolvimento do folículo secundário. Então a gente pode chamar folículo primário, folículo secundário, folículo terciário, ou a gente chama de folículo primário, folículo pré-antral, porque ainda não tem antro, e folículo antral precoce, porque o antro está em desenvolvimento. Beleza, Hudson. Mas eu estou vendo aqui por fora um outro conjunto de células. O que é isso aqui? Esse conjunto de células a gente chama de células da teca. São camadas de células que vão ser especializadas junto com as células foliculares em produzir hormônios femininos. Então a gente vai ter muita progesterona e vai ter outros hormônios femininos que vão influenciar no desenvolvimento do resto do ciclo de maturação folicular. E onde é que esses hormônios eles vão estar sendo armazenados, Hudson? No interior dessas células? Não, eles vão estar sendo armazenados, excretados e armazenados dentro do antro. Tá vendo que o antro ele vai crescer formando aqui, olha isso. Aqui a gente tem o antro, ele cresceu, isso daqui é um folículo pré-ovulatório, ou a gente pode chamar isso daqui de folículo maduro. O folículo já está com todas as suas estruturas formadas, o antro cresceu e aqui a gente tem uma grande quantidade de hormônio femininos. As células foliculares formaram essas camadas bem estabelecidas. Existe uma região de conexão aqui, ó, entre
o ovócito, a coroa que envolve de células foliculares e as camadas foliculares em volta. E aqui a gente tem o estabelecimento de camadas das células da teca também. Nós temos aqui a teca interna e a teca externa. Todos os conjuntos de células especializadas em produção destes hormônios. O que acontece? Quando esse folículo é maduro ou pré-ovulatório, ele já está pronto, ele se rompe e com o rompimento há a liberação do ovócito com uma camada que é chamada de coroa de células foliculares. Esse rompimento leva a um rompimento da parede do ovário, uma pequena hemorragia se estabelece aqui, e esse ovário ele vai ser captado lá pelas fímbrias das tubas uterinas, tá? Das trompas de Falópio. Esse ovário, independente da posição da onde ele seja liberado, imagina que as fibras as fibras estão aqui, ó, em volta do ovário, e em qualquer posição que esse óvulo, esse ovócito ele seja liberado, essas fibras elas vão capturar esse ovário e jogar dentro das trompas uterinas. Beleza, Hudson. Aqui é a ovulação, a liberação do óvulo. Ok. E o que são essas outras estruturas aqui, ó, que eu vejo a partir da liberação dos óvulos? Tá vendo esse tanto de células aqui, ó, que compunham as camadas foliculares e as camadas da teca interna e externa? Esses camaradas, essas células aqui, elas não vão desaparecer imediatamente. Elas vão se diferenciar e vão formar um corpo que a gente chama de corpo lúteo, que é uma preparação para a formação de uma glândula exócrina temporária, que é chamada de corpo lúteo. Então, esse corpo lúteo aqui, ele vai permanecer produzindo hormônios sexuais que vão permitir a implantação desse ovócito fecundado na parede uterina. Caso não haja a implantação desse ovócito na parede uterina, não haja a fecundação desse ovócito, o que acontece? Esse corpo lúteo, ele para de receber estímulos hormonais, passa a não ser mais necessário e passa por um processo de desaparecimento, de senescência, formando o que a gente chama de corpo branco ou corpus albicans. Isso daqui é essa massa de células produtoras de hormônios que estão pararam de receber o seu estímulo e por isso estão morrendo, estão em processo de senescência, de desaparecimento. Quando isso acontece, não houve a implementação do ovócito na parede do útero, não houve a fecundação, não formou o óvulo e não houve a implementação desse óvulo na parede do útero. Quando há, Hudson, o que acontece? Quando há a implementação do óvulo na parede do útero, a vascularização do ovário continua trazendo hormônios sexuais para essa região, o corpo lúteo ele não se degenera, ele não forma corpos brancos e permanece produzindo hormônios que vão suportar o desenvolvimento nas semanas iniciais do embrião. Logo depois que há a formação da placenta, a placenta toma o lugar do corpo lúteo e aí ele passa a não ser mais necessário, sendo convertido em corpo branco. Beleza? Então esse é o processo que a gente chama de maturação folicular. Desde o folículo primordial, que são os ovócitos primários, que as meninas já trazem desde o processo de período de gestação, aí quando elas alcançam a puberdade, é a partir da liberação dos hormônios, que acontece pela regulação lá do hipotálamo ele produz os hormônios que estimulam a produção de
hormônio folículo estimulante e hormônio luteizante, aí a gente tem a diferenciação do folículo primordial em folículo primário, depois em folículo secundário, terciário, folículo maduro, ao processo de ovulação, formação do corpo lúteo, o corpo lúteo em si e o corpo branco, ou corpus albicans, tá? De novo, para diferenciar, folículo primário é a estrutura inerte, folículo primário é o folículo primordial associado a uma camada de células foliculares. A partir do desenvolvimento das camadas de células foliculares, nós temos o folículo secundário ou folículo pré-antral. O desenvolvimento de mais camadas de células foliculares, o aparecimento do antro e das células da teca vão determinar a diferenciação desse folículo em folículo terciário ou folículo antral precoce. O folículo maduro ou folículo pré-ovulatório já tem o antro bem desenvolvido, camadas espessadas de células foliculares, uma coroa de célula folicular em volta do ovócito e duas camadas de células da teca interna e externa. A partir disso, a liberação do ovócito com a ruptura da parede do ovário, as fímbrias das trompas uterinas capturam esse ovócito e lançam nas trompas uterinas. Caso haja a fecundação, o corpo lúteo ele vai permanecer. Caso não haja a fecundação e não haja a implantação desse óvulo na parede uterina, ele vai se degenerar, formando o corpo branco. Aqui essas células são diferenciadas, esse corpo lúteo é produzido a partir da diferenciação das células da teca e das células foliculares para a produção de mais hormônios que vão sustentar a gestação. Esse processo ele também está relacionado ao período menstrual das mulheres. Por quê? Porque essa sequência de acontecimentos vai também estar refletida no útero. O útero, conforme o folículo ele vai se maturando em folículo primordial, primário, secundário, terciário, maduro, a ovulação, há uma modificação também na estrutura da parede do útero. Então, o útero ele vem se preparando para receber essa célula durante esse período. A menstruação ela começa, o dia 1 é o dia da liberação dessa preparação. Então, a liberação do sangue quando não há a implementação do ovócito na parede uterina. Então, o processo ele pode ser dividido do ponto de vista da maturação do folículo, que é a parte folicular, e a fase luteínica, né? Ou a gente pode dividir em 3 fases do ponto de vista da preparação do útero. Aqui a gente já viu o processo de maturação do útero. Dos folículos. O que a gente precisa ver agora é como que o útero está fazendo essa preparação para a implantação do óvulo na parede do útero. Esse período menstrual ele vai do dia 1 até mais ou menos o dia 5 do ciclo. Mas, Hudson, começa com a menstruação? Sim. A gente, do ponto de vista uterino, o primeiro dia é o dia que veio a menstruação, que a menstruação foi liberada, porque houve a desconstituição do preparo de toda a modificação da parede uterina. Então, o que acontece? Nesse momento, aqui no dia 1, a gente tem aqui pequenos níveis de progesterona, e progesterona está em roxo, pequenos níveis de hormônio luteinizante, um pouco de estrógeno e um pouco de hormônio folículo estimulante.
Então, esses são os 4 hormônios que vão estar diminuídos neste período aqui. Por que que houve a diminuição nesse período, Hudson? Porque não houve a implementação do óvulo na parede uterina. Lembra lá o corpo lúteo não foi desenvolvido e vai se formar em corpo branco. Isso aqui é devido a essa diminuição dos hormônios. Isso faz com que toda a preparação dos vasos sanguíneos que estavam sendo estimulados para a implementação desse ovócito, desse óvulo, a parede do útero seja desconstituída. Então, a diminuição desses hormônios faz com que a parte interna do útero ele entre em processo de degeneração, fazendo com que toda a vascularização da parede uterina libere ou descame, sendo liberada na forma de menstruação. Isso vai levar do primeiro até mais ou menos ao quinto dia, o quinto dia do ciclo menstrual. A partir do quinto dia do ciclo menstrual, a gente começa a fase de proliferação. Como é que é a fase de proliferação? Na fase de proliferação, a gente vai começar a ter um aumento aqui, ó, do estrógeno. O estrógeno ele vai estimular a produção de LH, hormônio luteinizante, e hormônio folículo estimulante. Então, a gente agora, aqui na fase de proliferação, a gente começa a ter um aumento de estrógeno. E esse aumento de estrógeno vai chegar até mais ou menos no 14º dia. Nesse 14º dia, a gente está no pico do aumento de estrógeno. Isso faz com que haja a estimulação para a liberação tanto de hormônio folículo estimulante quanto de hormônio luteinizante. Quando isso daqui acontece, o que vai desembocar? O folículo primordial vai ser liberado, um conjunto de folículos primordiais vão ser liberados. Esse folículo primordial vai passar por folículo primordial, folículo primário, folículo secundário, folículo terciário, folículo maduro. Esse aqui é o secundário, primário, secundário, terciário, folículo maduro, ovulação e aí a formação do corpo lúteo. Isso no 14º dia devido ao aumento do hormônio luteinizante e do hormônio folículo estimulante. O que vai estar acontecendo no útero? Percebam novamente que a camada interna da parede do útero começa a se vascularizar novamente. Ela começa a se preparar, a vascularização dessa camada começa a ampliar-se, de modo a se preparar para a implementação novamente de um folículo que está passando por um processo de maturação. Na fase lútea ou na fase folicular, a liberação no 14º dia do folículo. Esse folículo ele vai ser capturado e levado para a tuba uterina e o útero novamente vai estar pronto para a sua recepção. Veja o que está acontecendo. A partir do 14º dia, cai a produção de hormônio luteinizante, de hormônio folículo estimulante e de estrógeno. Todos esses hormônios eles caem novamente, sendo produzidos pelo corpo lúteo, e o progesterona começa a ser produzida. Essa progesterona vai influenciar nesta organização e na inibição da função do corpo lúteo. Se o nível de progesterona continuar aumentando, o corpo lúteo ele vai se degenerar em corpo branco. Esses níveis de hormônio eles não vão ser suficientes para sustentar as modificações da parede uterina interna para a implementação do ovócito, e novamente nós temos a liberação da menstruação, a liberação dos componentes da preparação. Deixa eu só dar uma olhada aqui.
fez um barulho, mas não sei o que houve. Da preparação do útero para a implementação do ovócito. Então, novamente, a mulher entra no ciclo menstrual. Esse ciclo menstrual ele também está relacionado com aumento de temperatura. Veja que no 14º dia, o corpo da mulher ele tem uma elevação de temperatura de 36,4 graus para 36,7 graus. E a partir do 14º dia, essa temperatura ela vai permanecer até a liberação, o 28º dia, para a liberação finalização, o ciclo começando no dia 1 novamente do novo ciclo com a liberação da menstruação. Geralmente o ciclo menstrual tem 28 dias, mas existem ciclos menstrual de 22 dias, existem ciclos menstrual de 35 dias. Normalmente o ciclo menstrual é de 28 dias. Tá? Então aqui a gente tem o ciclo uterino. A gente tem a menstruação, que é a liberação da vascularização da camada interna do útero pela não implementação do óvulo fecundado. Isso vai acontecer entre o 1º e o 5º dia. A partir do 5º dia, não há mais uma modificação. A parte interna do útero já não tem mais a vascularização. E aí a gente começa a segunda fase, que é a fase proliferativa. Aumento da produção de progesterona e a estimulação de FSH, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, para fazer a diferenciação do folículo primordial em folículo primário, secundário, terciário, maduro, para que haja no 14º dia novamente a ovulação. Liberou a ovulação no 14º dia, tem a captura do ovócito pelas fímbrias, das trompas de Falópio, e levar até o útero. Conforme a gente viu, as camadas que compunham o folículo maduro vão se diferenciar para formar o corpo lúteo. O corpo lúteo vai permanecer ativo por alguns dias, mantendo os níveis hormonais que vão estimular a formação, a preparação da parede uterina novamente para receber esta implantação. Caso não haja a implantação, os níveis de hormônios caem, o corpo lúteo ele se degenera e há novamente um ciclo do dia 1 com a liberação da menstruação. A gente tem a regulação aqui também, assim como acontece nos homens, num processo de retroalimentação pelos níveis de hormônios circulantes. Então aqui a gente tem os estrogênios, né? Então hormônios que vão estimular o hipotálamo vai produzir o hormônio liberador de gonadotrofina coriônica. Esse hormônio liberador de gonadotrofina coriônica vai estimular a produção de hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante. No 14º dia vai haver aquele pico no aumento desses hormônios que vai estimular a maturação folicular. A partir disso, a liberação do óvulo, e esse óvulo ele está sendo mantido pelos hormônios produzidos pelo corpo lúteo. Se não houve a implementação, o que acontece novamente? Acontece o aumento do estrógeno. O aumento do estrógeno vai fazer o aumento, que haja novamente o aumento de de progesterona, perdão, ao aumento da progesterona. O aumento da progesterona leva ao aumento do estrógeno novamente, e esse aumento de estrógeno, esse segundo aumento de estrógeno, leva ao bloqueio do hipotálamo, impedindo a produção de hormônio liberador de gonadotrofina coriônica, ou hormônio liberador de gonadotrofina humana, fazendo aqui o feedback negativo, impedindo desse modo que haja a manutenção do corpo lúteo e fazendo com que ele se degenere. Quais são as funções fisiológicas dos hormônios ovarianos, né? O que acontece no corpo feminino? O desenvolvimento das características secundárias sexuais das mulheres, a voz, a estrutura corporal, deposição de tecido adiposo. Também esses hormônios vão produzir as tubas uterinas, vão desenvolver os úteros e vão desenvolver as glândulas mamárias.
As glândulas mamárias ou as mamas, eles são órgãos secundários do sistema reprodutivo feminino. Eles têm associados a essa glândula a produção de leite para a manutenção do bebê, caso haja a fecundação do óvulo. Então a gente tem a mama, ela está posicionada na região lateral externo até a posição lateral às axilas. Ela está posicionada à frente do músculo peitoral maior. Elas são ricamente vascularizadas, tanto pela veia torácica interna quanto pela artéria torácica inferior. Esses vasos mais calibrosos, vão se ramificar para trazer a oxidação e a oxigenação e os nutrientes necessários para o desenvolvimento das glândulas mamárias. Nós temos os lóbulos das glândulas mamárias, aonde vai haver o estímulo da produção do leite por um hormônio chamado de prolactina. A prolactina vai ser estimulada, vai ser produzida a partir do momento em que há a fecundação. A fecundação do óvulo e a implementação começam a estimular a prolactina. A prolactina vai fazer com que os seios ou as glândulas mamárias, as mamas, elas se preparem para a produção de leite para a criança que vai nascer. Então, a partir dessa liberação de prolactina, há um aumento no volume. É possível que as mulheres percebam esse aumento de volume ainda na fase menstrual, antes de haver a implementação. Algumas mulheres conseguem perceber, ficam com as mamas doloridas, elas ficam um pouco mais volumosas por causa da flutuação do volume das mamas, por causa da flutuação dos hormônios durante o período menstrual. Nós temos ainda o ligamento suspensor da mama, que está associado à rigidez da mama, o ducto e o seio lactífero, que são os ductos que coletam o leite, que estão contidos nesses lóbulos da glândula mamária e trazem até a parte onde do bico da mama, onde pode ser sugado pela criança. A mama ela é revestida por uma camada de tecido adiposo que vai dar forma à mama, né? Nós, machos, os homens, não têm a forma por causa a falta da forma da mama por causa das glândulas mamárias e por causa da ausência também ou da camada menor de tecido adiposo associado às glândulas mamárias. Um fato importante do período de lactação é que ele começa a ser estimulado, as glândulas elas se desenvolvem, as células se multiplicam, elas se diferenciam, se preparam todos, mas a produção de leite ela vai começar a partir do primeiro ou do segundo dia, a liberação, melhor dizendo, a produção não, a liberação do leite vai começar a partir do primeiro ou do segundo dia de nascimento pelo estímulo de sucção. O estímulo de sucção ele vai levar informações para o sistema nervoso central, que vai favorecer a liberação de hormônios, e aí vai haver a liberação de leite. Os primeiros dias de lactação, a produção de uma substância que a gente chama de colostro, que é uma produção de uma substância muito nutricionalmente rica, mais densa do que o leite convencional. Esse colostro ele vai fortalecer o corpo da criança recém-nascida para que ela possa ser nutrida a partir daí com leite e uma maior mistura de leite e de colostro. Então é importante saber que, apesar da mama já estar preparada, ela vai precisar desse estímulo de sucção da criança para que ela consiga desenvolver a liberação do leite para a alimentação da criança. Com essa informação e depois de 10 minutos passados da nossa 1 hora, a gente finaliza Sistema Reprodutor Feminino. Muito obrigado pela atenção, se cuidem das pessoas que vocês amam e até a próxima. Um abraço.